Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja convosco. Amém. Muito feliz mais uma vez por estar aqui. É uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor, mas também um grande privilégio. E que o Senhor nos ajude nesta noite a proclamar o seu evangelho e aplicar a sua palavra também em nosso coração. Convido aos irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava ao navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O livro de Jonas é um fato histórico relacionado
a vida e a experiência de Jonas. Quando nós, muitas das vezes, falamos em profetas, nós, muitas das vezes, temos na mente divisões do futuro, coisas que vão acontecer, esse tipo de exemplo. Mas Jonas, o livro de Jonas é algo especial, porque ele trata a sua experiência com o Senhor, a experiência que ele teve com Deus. E o livro de Jonas, em particular, ele é tão maravilhoso que ele diz sobre a bondade, a misericórdia de Deus, a salvação, chama os pecadores ao arrependimento. O foco central do livro de Jonas não é Jonas em si, mas o Deus de Jonas. Muitos têm o livro de Jonas como um fato de mito ou uma lenda por causa dos seus milagres, por causa do que aconteceu, da baleia, a planta no capítulo 4 que cresce e logo no dia seguinte ela se desfaz, a grande salvação que houve na cidade de Nínive. Então, são coisas milagrosas que aconteceram no livro de Jonas, que muitos aí, que dizem aí, falam que é um mito ou uma lenda, mas o próprio Cristo, o Senhor dos Senhores, o Deus das Escrituras, no capítulo 12 de Mateus, ele mostra que o relato de Jonas e a sua experiência não é um mito ou uma lenda, porque o próprio Cristo fala do sinal de Jonas. Então, o fato do que acontece em Jonas é um fato real, é um fato concreto, que o próprio Cristo testificou dele, dos acontecimentos que aqui nós encontramos. Então, todas as vezes que muitos vão questionar as grandes coisas do Senhor, o próprio Cristo testificou desses atos. Então podemos ter a certeza que isso é verdadeiro e que há grandes lições para as nossas vidas. Jonas é um profeta que veio depois de Elias e Ezequiel. Jonas, ele vive no reino do norte, quando Israel foi dividida nas suas 12 tribos, haviam 12 tribos, Israel foi dividida. 10 tribos ficaram ao norte, com Jeroboão, e 2 tribos ficaram ao sul, e essas 2 tribos ao sul era Judá e Benjamim, e essas continuaram servindo ao Senhor com integridade, servindo ao Senhor no templo em Jerusalém, adorando e bendizendo ao Senhor, tendo o Senhor como o único Deus para o seu povo. Porém, a nação do norte, a qual Jonas estava especificamente vivendo, ela se entregou à idolatria. E na época de Jonas profetizou também uma grande prosperidade para o reino do norte. As fronteiras estavam seguras, o império da Assíria, que tanto causava medo ao povo de Israel e ao povo do norte, estava enfraquecido, com fome e tudo mais. Então, o reino do norte, a qual Jonas vivia, estava vivendo tempos de paz, tempos de prosperidade econômica. Mas, porém, este povo estava desviado da presença do Senhor, entregue à idolatria, entregue a tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, abençoou aquele povo, mesmo estando em rebeldia contra ele. Diante desse relato histórico e do contexto a qual Jonas vivia, o principal ofício de Jonas era
lembrar o seu povo do Senhor e trazer o seu povo e invocar o seu povo ao arrependimento e voltar-se para Deus. E mesmo assim esse povo foi abençoado por Deus, e a primeira coisa que eu entendo aqui, nesse contexto histórico, que mesmo vivendo uma vida de prosperidade e de paz, não é garantia que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E é esse o contexto que Jonas está. Partindo desse momento, quando Jonas, no versículo de número 1, fala que de repente veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo para que ele se dispusesse e ir à grande cidade de Nínive. Quando Jonas recebe esse chamado da parte de Deus, o Senhor dizendo: vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual foi a atitude de Jonas quando se deparou com o chamado de Deus para ir até a cidade de Nínive? Nós já lemos aqui e diz que ele fugiu, diz que ele foi para longe da presença do Senhor. Muitos dizem que talvez seria porque Nínive era uma cidade cruel, uma cidade truculenta, uma cidade violenta, e ele anunciando arrependimento para que essa cidade se arrependa, talvez ele temesse a morte, mas na verdade o próprio Jonas responde a essa pergunta: por que ele não queria ir para Nínive? Os ninivitas eram um povo cruel e havia matado muitos judeus. Então havia um ressentimento no coração de Jonas a respeito dos ninivitas. Havia um ódio declarado em seu coração acerca dos ninivitas. Jonas era uma pessoa nacionalista. Quando o Senhor chama ele para clamar contra o povo de Nínive, Jonas foge pelo motivo pela qual ele conhece a graça do nosso Deus. Capítulo 4, verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim: que orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia a graça, a benignidade do Senhor. E o primeiro motivo para que ele fugisse, para que ele não fosse até Nínive, pregar o Evangelho e clamar contra aquela cidade, é que ele não queria que aquela cidade se convertesse ao Senhor. Porque ele sabia que o Senhor é bondoso, misericordioso e gracioso com os pecadores. E aqui está a primeira lição do livro de Jonas. Jonas sustentava em seu coração um grande ódio pelos seus inimigos. Diz que os ninivitas, os assírios em si, eram um povo muito cruel quando eles capturavam os seus inimigos. Diz que eles matavam sem dó e sem piedade, eram homens truculentos e cruéis. Naum profetizou sobre os ninivitas e os assírios, dizendo que eles eram a incorporação do mal. E Jonas, sabendo de tudo isso, fugiu para não pregar o Evangelho, para que eles não fossem
salvos. E como eu disse, a primeira lição que nós aprendemos no livro de Jonas é que muitas das vezes, quando nos acontecem atrocidades que outros provocam contra nós, muitas das vezes denigrem a nossa imagem, ou atrocidades maiores, roubam as nossas casas, matam até mesmo nossos parentes, fazem atrocidades terríveis conosco, ou com a nossa família, ou com pessoas que nós conhecemos. Qual é o sentimento que temos diante de nós? Sentimento de vingança, sentimento de ódio. Queremos a punição e a justiça de Deus contra essas pessoas. Me lembro de um fato, que quando nós estávamos servindo ao Senhor ali na Assembleia de Deus, roubaram o carro da minha mãe. Nós estávamos na igreja, e quando roubaram o carro, qual é o sentimento vocês acham que eu tive? Sentimento de justiça, quero punição. Verdade, eles precisam de punição realmente, mas isso é papel do Estado. O papel da igreja é clamar ao Senhor para que eles se arrependam dos seus pecados e eles sejam salvos. E muitas das vezes nós mantemos esse ódio, esses ressentimentos no nosso coração, quando nos fazem algum mal. Dificilmente nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, os perdoa, salva a vida deles, Senhor, eu quero que haja salvação na vida deles. Mas não, quando nos cometem algum mal, nós queremos que o Senhor os puna. Senhor, faça justiça pela minha vida, eu estou sendo injuriado, estou sendo caluniado, estou fazendo tantas coisas comigo. E queremos justiça, mas não queremos que o Senhor salve. Não queremos que o Senhor trabalhe no coração daquela pessoa e ela seja salva. Esse era o sentimento de Jonas. Esse era o desejo de Jonas. Jonas não queria que Nínive fosse salva. Jamais. Ele queria que Deus mandasse fogo e exterminasse aquela nação. E isso também foi sentimento dos apóstolos, dos discípulos. Lucas capítulo 9, é um sentimento comum que nós temos, mas que precisamos olhar para a graça salvadora do nosso Deus. Os discípulos tiveram os mesmos sentimentos quando Jesus estava pregando, ensinando, interrogaram Jesus, maltratavam Jesus. No capítulo 9 de Lucas, os discípulos disseram a Jesus: quer que oremos e o Senhor mande fogo do céu? Jesus disse que não. Na cruz do Calvário, quando Cristo estava sendo crucificado e morto por causa dos pecados dos homens, Ele disse: Senhor, puna essa nação que está me crucificando? Mate essa nação que está me crucificando? Não, perdoa, Senhor, porque não sabem o que fazem. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não devemos alimentar o ódio, o ressentimento nenhum, por qualquer que seja a situação que nos causaram mal. Era isso que Deus estava ensinando para Jonas, que a graça dele é muito maior. Depois que Jonas fugiu da presença do Senhor, mostra o caminho, o percurso de Jonas. Todos aqueles que fogem da presença de Deus por algum motivo em pecado em específico, porque aqui Jonas está pecando e se rebelando contra Deus, o destino dele é descida, o destino dele é decadência. Todos aqueles que fogem, não obedecem a esse Deus, o destino deles é descida e decadência. É isso que nos mostra Jonas. Que a primeira coisa que acontece, que ele vai para Jope, no verso de número
3. Ele desce a Jope. E ele pega o navio e depois ele desce até o porão. Aqui está outro ensinamento, que o pecado nas nossas vidas, irmãos, o pecado nas nossas vidas traz decadência, descida e sofrimento. Mas Deus não deixou Jonas seguir o seu percurso. Deus não deixou que Jonas fizesse a sua vontade. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque se Deus permitisse que cada um de nós fizesse a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, nós seguiríamos o percurso que o mundo percorre: decadência, descida e morte eterna. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele trabalha e trabalha muito em nosso coração, nos trazendo de volta, nos trazendo ao reconhecimento desse nosso Deus. E é isso que acontece com Jonas. Jonas desce, mas aqueles que são do Senhor, o Senhor trabalha e o resgata novamente. O Senhor traz de volta. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aqueles que não são do Senhor, pode ter certeza que o Senhor os entregará às suas próprias paixões, seus próprios desejos, às suas vaidades. Mas aquele que é do Senhor vai ouvir a palavra de Deus, vai ser tocado em seu coração e vai retornar. E esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é o dono não só dono da igreja, mas dono do universo inteiro, fez com que uma grande tempestade acontecesse ali com aquele barco. Tempestade essa que fez com que os marinheiros que são experientes, pessoas que já andaram em alto mar muitas vezes, já viram tempestades, já passaram por elas. Mas aqui diz que a tempestade era uma tempestade diferente, que o navio estava a ponto de se despedaçar. No verso de número 5 diz que esses marinheiros ficaram cheios de medo, grande temor, e clamavam cada um ao seu Deus, porque eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e provavelmente antes de fazer um percurso desse, eles faziam sacrifícios pedindo para que os seus deuses abençoassem a trajetória deles. Mas nesse dia, Deus resolveu resgatar alguém de volta, trabalhar no coração dele. E Deus traz uma grande tempestade, a ponto desses marinheiros tão experientes ficarem cheios de medo. E desceram até o porão e viram Jonas deitado, como se aquém da situação, e dormia profundamente. Verso 6, o mestre do navio lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí eles resolveram lançar sortes, um costume antigo da época, para revelar qual era a vontade dos seus deuses, no caso. E aqui o Deus usou o lançar sortes para mostrar Jonas. E quando Deus mostra Jonas,
eles fazem os seguintes questionamentos. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor. E aqui está uma declaração interessante, que ele diz assim: o Deus do céu que fez o mar e a terra. Normalmente usa-se a expressão terra e mar, mas aqui Jonas especificamente fala o mar e a terra. Um Deus soberano, que está sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a natureza. E quando questionaram Jonas dizendo: de onde vem, quem é tu? Ele confessa a sua fé. Ele fala quem ele é. Sou hebreu, temo ao Senhor. E aqui está uma segunda lição para nós. Jonas era temente ao Senhor, mas ele estava em pecado, estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E para nós não precisamos de nenhuma revelação especial para sabermos o que é certo, o que é correto, porque nós já temos a iluminação da palavra do Senhor e o Santo Espírito que nos ajuda, porque é Ele quem nos convence do pecado, e do juízo. E Jonas então é confrontado pelo ímpio, aquilo que ele estava fazendo. Como é constrangedor, meus irmãos, quando nós declaramos a nossa fé, falamos que somos cristãos, e alguém nos confronta dizendo: mas tu está fazendo isso? E tu és cristão? Servo do Senhor? Isso mostra o trabalho de Deus em nossas vidas, que usa até o ímpio para confrontar o nosso pecado, para que nós retornemos ao Senhor. E Jonas não é um homem rebelde, é um homem temente ao Senhor. Ele não se rebela contra Deus quando ele é confrontado, mas ele se arrepende. A forma de arrependimento que ele mostra aqui, que ele sabe que o mal que está acontecendo ali é por causa das suas atitudes. Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, que são circunstâncias da vida, que nos acontecem, tem um projeto de Deus para aquilo, mas tem coisas que são atos nossos, consequências nossas, responsabilidades nossas. E quando nos deparamos com este mal, devemos assumir as nossas responsabilidades, dizendo: Senhor, pequei contra o Senhor. Assumir, como Jonas assumiu. Lembro-me de Davi, quando pecou contra o Senhor, e o profeta o exortou e o confrontou, ele não se rebelou contra Deus, mas ele disse: Senhor, pequei contra ti. Irmãos, precisamos quebrantar o nosso coração, que mesmo nós sendo crentes, ainda pecamos contra o Senhor, e precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e procurar fazer a boa vontade de Deus. Esses homens temeram lançar Jonas ao mar, porque seria um suicídio, seria matar Jonas. E eles tentaram com suas próprias forças remarem até a terra, mas eles não conseguiram. Provavelmente eles tinham acabado de sair da terra. Talvez estavam até avistando a terra, estavam próximos da terra. Mas quanto mais eles remavam, mais a tempestade se engrandecia. Então eles não tiveram outra forma senão lançarem Jonas. E aqui talvez seja algo
já anunciando o que o Senhor faria em Nínive. Porque esses homens que eram ímpios reconheceram o Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E eles lançaram Jonas ao mar. E logo que eles lançaram ao mar, a palavra de Deus diz que eles temeram em extremo ao Senhor e ofereceram até sacrifícios, no verso de número 16. A Bíblia não diz que eles foram salvos, mas eles viram a grandeza do nosso Deus. Eles viram a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas, sobre o mar, sobre a terra, sobre o vento, a tempestade, tudo. E eles tiveram que reconhecer quem era esse Deus. E logo quando Jonas foi lançado ao mar, verso 17 diz que ele se deparou com um grande peixe para que tragasse Jonas. Isso mostra também o cuidado de Deus para com Jonas. Porque se Jonas fosse lançado no mar e ficasse ali, sem a ajuda de Deus, provavelmente ele morreria afogado. O livro de Jonas é maravilhoso, porque mostra um Deus preocupado em salvar o pecador. Mostra a fidelidade e o cuidado de Deus até mesmo com um servo que estava em rebeldia, mas que se arrepende, enviando um grande peixe para que ele não morresse afogado. E mostra as grandes coisas que o Senhor fez em Nínive, no meio dos pecadores. Jonas talvez fosse o único pregador, um dos únicos pregadores que não quisessem que a sua mensagem fosse ouvida, que não quisessem que os pecadores se arrependessem. Mas foi milagroso o que o Senhor fez em Nínive. Jonas saiu pela cidade 3 dias, clamando contra ela, dizendo apenas essas palavras: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. E aquele povo se arrependeu e creram no Senhor. O seu rei rasgou as suas vestes, se arrependeram dos seus pecados e reconheceram Deus como seu Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 12 mostra que eles foram salvos, porque Jesus aponta para Nínive dizendo que eles julgariam e condenariam a nação que não creram no Senhor, mostrando o grande feito do Senhor naquela cidade. Então o que nós podemos aprender, meus irmãos, com lições do livro de Jonas? Vimos o relato histórico de Jonas. Nós precisamos aprender quais são as lições, não só do livro de Jonas, mas no específico do capítulo 1. Primeiro, é que a graça de Deus deve ser o deleite e a alegria do povo do Senhor. A graça de Deus na salvação do homem deve ser o deleite e a alegria do povo de Deus. Deus tinha chamado Israel para ser isso, para levar às nações a graça de Deus, mas eles acharam que era só para eles e não transmitiram essa graça de Deus até aos mais cruéis dos homens, até aqueles que nós consideramos muitas das vezes indignos da salvação de Deus. Mas nós também éramos indignos, mas nós também não merecíamos a graça e a salvação do Senhor. Nós fomos salvos
simplesmente, inteiramente pela graça do Senhor. Nós merecíamos a morte eterna. Não merecíamos nada do Senhor senão condenação. Mas o Senhor aprove Deus achar graça, nos salvar, por meio de Cristo Jesus, pela fé nele. Então essa deve ser a alegria do povo de Deus. A graça de Deus, a salvação de Deus. Segunda lição de Jonas, que nós podemos aprender, que serve para nossas vidas, é que os anjos queriam fazer a obra da pregação do Evangelho. Os anjos queriam esse privilégio. Mas Deus deu à sua igreja, deu aos seus servos, deu àqueles que já reconheceram a graça do Senhor na sua vida. Deus deu o privilégio a mim e a você de apregoar esse Evangelho. Então, meus irmãos, Deus está te desafiando a conclamar, a falar este Evangelho, seja ao mais pecador, ao mais cruel pecador. Porque não há diferença naqueles que fazem essas atrocidades ou aqueles que não fazem. Porque todos nós pecamos, de destituídos da glória de Deus estávamos. Foi mediante a graça de Deus. Então nós devemos ter a alegria da salvação de Deus na nossa vida, mas também devemos cumprir o papel de igreja, que é pregar o Evangelho a toda criatura, levar as boas novas de salvação, que só Cristo pode fazer. Não é por mérito nenhum, não é por mérito humano nenhum, mas é pela graça do Senhor. E não precisa de muita coisa, não precisa de muitas palavras. Olha como Deus agiu na cidade de Nínive e salvou mais de 120 mil pessoas que não sabia distinguir o que era a mão direita e nem esquerda. Os homens aí fora estão perdidos, não sabem distinguir o que é certo ou errado, não sabem distinguir o que é direita e o que é esquerda, mas nós somos os anunciantes dessa graça. Deus nos deu esse privilégio e que nós cumpramos esse desafio para a glória e louvor do nosso Deus. Jonas cumpriu, mesmo frustrado, mesmo não querendo que aquela cidade se convertesse, mas a salvação é obra do Senhor, como ele diz no capítulo 2. Ao Senhor, verso de número 9, pertence a salvação. Então, que nós agradeçamos a salvação e a graça que nós temos do nosso Senhor, mas também proclamemos aqueles que estão ainda perdidos. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue falando ao nosso coração.